macacos, os que estão em status social menor, não vão chegar perto das fêmeas. Mais ou menos, né? Porque eles não são bobos. Eles ficam ali vigiando as fêmeas e na hora que o macaco, o macho alfa, não está por ali, está de bobeira, eles vão e cruzam com as fêmeas se elas estão no cio. Tá? Eu, como macho alfa, eu tenho que ficar vigiando isso aí também. Quando a fêmea entra no cio, eu faço questão de cruzar com ela. Por quê? Porque quando eu cruzo com essa fêmea, eu garanto que a maioria dos filhotes que estão ali, ou todos os filhotes que são formados, são meus. E isso, óbvio, ajuda na coesão social. Porque no meu bando eu tenho o quê? Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, todo mundo ali parente meu, todo mundo próximo. E pensando mais ou menos como eu, concorda comigo? Pensando na forma, do jeito que o macaco pensa, mas mais ou menos igual a mim. Concorda comigo? Bem, aí o macho que não tem o status social do alfa, o macho beta, vamos supor, ele fica esperando. Na hora que a fêmea está no cio, ele fica esperando. O macho alfa está de bobeira, aí ele vai e cruza com a fêmea. Se a fêmea tentar evitar, ele bate nela, até machuca ela. E ela é bem menor, bem mais frágil. Então ela deixa, sem problema, deixa cruzar com ele. Tá? Esse macho beta, ele acha que ele está fazendo uma vantagem. Porque o que acontece? Ele vai cruzar, vão nascer os filhotinhos, e ele vai falar assim, nossa, aquele ali é minha cara, é meu filho. Aquele bobão do alfa acha que é dele, mas é tudo meu. Depende. Depende de quem chegou na fêmea. Por quê? Porque o macaco ele libera uma grande quantidade de sêmen, maior do que nós humanos, e esse sêmen vai fazer um tampão no interior da vagina. Parte desse sêmen vai ficar coagulado, fazendo um tampão. E a parte mais interna dele vai ir entrando para dentro da vagina e vai fecundar essa fêmea. Então quem vai fecundar é quem teve a relação sexual primeiro, provavelmente o alfa. O outro que não sabe disso vai achar que o filho é dele também e vai, ao copular com a fêmea, vai evitar essa tensão social ali, a fêmea evita essa tensão e no final das contas todo mundo se dá bem. Bem, no nosso caso, nós homens, a gente faz um tampão também, só que esse tampão é menos duradouro, não é isso, menino? Quando a gente ejacula, o sêmen sai líquido, coagula e depois ele começa alguns minutos depois a se desmanchar aos pouquinhos, tá? Então, o que acontece? A gente faz isso. Claro que a gente não está fazendo um tampão dentro da vagina feminina. A gente não está fazendo esse tampão com a intenção de evitar que um Ricardão chegue aí e tenha um ato sexual com ela. Não é isso que a gente está fazendo. Mas, por outro lado, essa história continua. Então, uma explicação para que acontece no homem é que essa liberação aos poucos dos espermatozoides facilita o processo de entrada desses espermatozoides no interior do útero. Ao invés de você liberar todo mundo, enfrentar aquela acidez, as células de defesa, as reentrâncias, tudo para atrapalhar de uma vez, você libera aos pouquinhos. Libera um grupo, libera outro, e assim, toda vez que libera, aumenta a alcalinidade, diminui a acidez, dá uma chance para que alguns entrem, e assim vai acontecendo durante vários períodos. Bem, eu tenho dois modelinhos para mostrar isso aqui. Olha, quando esse modelinho é o modelo inicial, o que nós temos aqui? Está vendo essas estruturas vermelhas aqui, rosas, né? Rosa choque aqui, ó? Essas estruturas são o que a gente chama fibrina. Fibrina são proteínas filamentosas que são encontradas também no sangue, que tem a ver com a coagulação. Elas estão presentes aqui também no sêmen. Elas são unidas por essas bolinhas, tá vendo? Meio alaranjada aqui, ó, essas bolinhas. Essas bolinhas são o quê? Duas proteínas produzidas pela vesícula seminal, VS. Essas proteínas se chamam de sêmen, gelina, de geleia. Ela vai causar coagulação, a geleificação do sêmen. Concorda comigo? Ele vai fazer esse tampão. Então tá aqui, ó, semenogelina A e B e o tampão de fibrina. Olha o
espermatozoide preso nele, ó, aqui, cabeça, aqui o compartimento intermediário e a cauda, tá aqui, ó, tá preso. Junto tem umas tesourinhas, estão vendo aqui umas tesourinhas? Só que a ponta dessas tesourinhas está fechada por uma coisinha rosa. As tesourinhas são uma outra proteína, a proteína produzida pela próstata que se chama PSA, antígeno prostático sanguíneo, muito famosa, não é? O PSA é aquela proteína que é liberada no nosso, que está presente também no nosso sangue, que é liberada pela próstata e que a gente faz teste para ver se está tudo bem. Então, quando a gente tem mais de 50 anos, o médico faz um toque retal. Por quê? Porque dizem os médicos que não existe nenhuma forma mais segura e mais certa de se testar aumentos da próstata, que acontece naturalmente depois de 50 anos, do que o toque retal. Antes disso, eles pedem para a gente fazer o PSA, não é isso? Eu vou lá, tiro o sangue e aí faz o PSA. Para minha faixa etária, se eu tiver com nível de PSA acima do que é o esperado, acima daquela faixa, ele vai fazer um toque retal para ver se eu não estou com a próstata crescida. Ué, mas com 20 anos isso pode acontecer? Pode. É raro? É, mas pode acontecer. Por isso que sempre tem que fazer um check-up. E lembra? Daí pode acabar ocasionando de forma indireta um câncer de próstata. Tem que olhar. Tudo bem, tem que fazer sempre. Bem, então eu tenho os PSAs aqui, ó. As tesourinhas. E essa coisinha rosa que está bloqueando cada tesourinha é um átomo de zinco. Tá vendo? O PSA, quando está complexado com zinco, ele fica inativo. Tá vendo? PSA vem da próstata e aqui está inativo. A semenogelina vem da vesícula seminal e aqui ela está ativa, fazendo o tampão de coagulação que prende a coagulação dos espermatozoides, que prende os espermatozoides ali. Eles não conseguem entrar para dentro do útero. Concorda comigo? Então essa é uma fase. Aí daqui a pouco, à medida que o tempo vai passando, outras proteínas começam a agir e começam a soltar, a livrar os PSA do zinco, tá vendo? Olha o zinco solto aqui, ó. Olha lá, os rosinhos. E olha o PSA aqui, as tesourinhas aqui, tá vendo? Soltas também. O que o PSA faz? Ele vem e começa, olha aqui, ó, em pleno ato. Ele está fazendo o quê? Cortando, destruindo a semenogelina. E quando ele destrói a semenogelina, aquela história do tampão, olha aí, ó, começa a se desfazer, tá vendo? Ó? Os filamentos lá de fibrina começam a ficar isolados. E ao ficarem isolados, os espermatozoides ficam livres para entrar para dentro lá do útero. Também dizem por aí que essa semenogelina, ao ser partida em fragmentos, ela até auxilia a entrada dos espermatozoides. Então, semenogelina, fragmento de semenogelina, facilita inclusive a entrada do espermatozoide. Entenderam? Tá? Então, dois grupos de proteínas. Semenogelina fazendo o tampão. PSA que vai desfazer o tampão. Desde que esse PSA seja liberado de quem o trava, que é o zinco. Quando ele é liberado, aí ele age na semenogelina, quebra a semenogelina e os espermatozoides podem entrar. Tá? Bem, vou passar o modelo para vocês verem. Começo de novo aqui com a Júlia, aqui e aqui, tá? E aí a gente pode seguir a historinha para a gente conseguir terminar a minha historinha de hoje. Tudo bem? Então vamos olhar aqui, ó. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, além daquele perigo representado pela acidez do útero e da vagina, existem outros perigos para os espermatozoides. Por exemplo, o útero é cheio de reentrâncias. Está vendo a região da ampola aqui, ó? Olha como ela é cheia de reentrâncias. Ela não é um tubo lisinho, retinho. Ela tem um monte de reentrâncias. Aqui
a gente está dando um zoom aqui, tá vendo? Nessa região, olha lá, cheio de reentrâncias. Nessas reentrâncias poderia ficar preso o folículo que foi ovocitado, concorda comigo? Seria mais ou menos do tamanho dessa bola aqui, ó, e ficaria preso em algum desses lugares. E o espermatozoide? Como é que a gente colocaria ele nessa história? Para ver o espermatozoide, eu tenho que fazer o zoom de uma pequena área. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? O epitélio lá da tuba. Ele é ciliado, tá vendo? Tá vendo os cílios aqui, ó? Então ele é um epitélio ciliado. São esses cílios, junto com os movimentos do miométrio, que são os principais responsáveis pela movimentação dos espermatozoides, mais que a batida da cauda. A batida da cauda é importante só na hora da fecundação, para atravessar a zona pelúcida. Próxima aula eu vou falar sobre isso, tá bom? Bem, então tá os cílios. Oh, mas não tem espermatozoide? Não tem. Mas imagina que esse pontinho seja a cabeça do espermatozoide. Está vendo uma sujeira? O flagelo seria isso aqui, ó. Então o espermatozoide seria desse tamanho. Só que ele é fininho. Então o volume do espermatozoide é equivalente a esse núcleo, ou a esse. É equivalente a um núcleo celular. Ele é extremamente pequeno em comparação com o restante. E como ele é extremamente pequeno, imagina isso aqui, ó. Imagina que isso aqui seja essa parede aqui, ó. O espermatozoide pode entrar e ficar preso aqui dentro, enquanto o folículo está do lado de cá, o ovócito que vai ser fecundado está do lado de cá. Então o espermatozoide corre o risco de não achar o folículo, e ao invés de não achar o folículo, ele pode ser encontrado por uma célula de defesa, e aqui está cheio de células de defesa, que é o outro perigo que a gente tem nessa região, uma série imensa de células de defesa, principalmente neutrófilos, células fagocitárias. Então, o risco é enorme, tá? É um risco grande que ele sofre. Já que eu estou com essa figura aqui, eu queria aproveitar e mostrar uma coisa para vocês. Lembra daquela região intramural, chamada também junção útero-tubária? Eu até contei isso para vocês, mas eu queria reforçar. Está vendo como ela é quase toda fechadinha? Olha, ela quase não tem espaço, é um tubo quase fechado. E esse tubo fechado assim, ó, ele responde aos níveis de progesterona. Então ele só vai abrir mesmo, abrir esse espaço aqui, ó, para permitir que o embrião entre depois do 5º dia. A partir do 5º dia, o útero vai estar pronto para receber o embrião. Por quê? Porque a progesterona já teve 5 dias para agir, né? Depois da fecundação, ela já teve um tempo para agir. Se você considerar que a fecundação está acontecendo no dia seguinte da formação do corpo lúteo, então o que está acontecendo? Você tem 5 dias depois, então o nível de progesterona vai subindo, e essa progesterona age lá no útero, isso é tuba, né? Então a progesterona vai agir aqui dentro do útero para fazer com que esse útero esteja adaptado, pronto para receber o espermatozoide, tá certo? E aí a junção útero-tubária, a região intramural, vai abrir, e aí o embrião fecundado consegue entrar e cair lá no interior do útero, tá bom? Aproveitando que eu estava mostrando isso aqui, só para contar essa historinha, tá bom? Tranquilo? Podemos seguir? Bem, mais um pouco. Tem um modelo aqui, ó, deixa eu contar para vocês. Não estranhe, na hora que você chegar lá e ver o vídeo, eu estou fazendo uma descrição desses modelos aqui também, ó. São modelos mais antigos que eu não ia nem utilizar, mas eu acho que são modelos até bonitões e tal. Eu resolvi preservar tanto esse quanto do masculino. É um modelo antigo igual ao modelo que vocês viram, concorda comigo? Tá? O que você tem nesse modelo? Você tem a bexiga, deixa eu pegar de volta aqui, a bexiga estaria aqui, essa bexiga sai, aqui a uretra, e aqui dentro você tem uma coisa, olha aqui, ó, o útero em corte, e na entrada do útero, essa bolinha. Essa bolinha é para representar uma região, uma estrutura que a gente tem na entrada do útero, no colo do útero, tá vendo? Bem aqui, ó. Então lembra disso? É o ímen, cheio de buraquinhos. Esse é um ímen cribiforme, cheio de buraquinhos. Aqui estaria a entrada do útero, tá? O que acontece?
Na entrada do útero você tem glândulas e essas glândulas produzem muco. Então a gente diz o seguinte, que formou um tampão. Por que um tampão? Porque fechou. Tampão mucoso cervical. Por que cervix? Porque é o nome dessa região. Tá? Esse tampão, ele tem uma função, que é aquela que não é do ímã. O ímã não serve para impedir a entrada de coisas, ele tem buracos. Mas o tampão, sim, ele vai impedir a entrada de micro-organismos para dentro do útero. Ótimo, te protege. Mas tem um problema com os espermatozoides, não é isso? Ele também não deixaria entrar os espermatozoides. Bem, só que a história não é bem essa. Vejam aqui comigo, ó. Olha aqui. Esse gráfico mostra alterações na produção de estrógeno e na produção de muco ao longo do ciclo feminino. Estrógeno nós já sabemos, não é isso? Um pouco antes da ovulação ou ovulação, como eles chamam popularmente, você tem um pico de estrógeno. Depois você vai ter um novo pico de estrógeno aqui, do corpo lúteo, não é verdade? Bem, quando o estrógeno vai aumentando, ele vai alterar a estrutura desse muco. Vamos ver essa estrutura do começo até o final do ciclo? Menstruação. Não tem tampão. Por quê? Porque o fluxo menstrual lava tudo. O tampão vai embora, não é verdade? Aí o que você vem? A fase proliferativa. Até aqui, ó, o dia da ovulação. O que acontece? Nessa fase, esse muco, ele está meio na forma de meleca, bem pegajoso, com pouca água. Então ele está pegajoso, tá? E está numa cor mais escura, como se fosse uma meleca. Aí o que acontece? Quando chega do 9º dia para frente, ele vai começar a receber a água. Por quê? Porque ele responde, as células que produzem muco respondem aos níveis de estrógeno. Então você está aumentando o nível de estrógeno, elas vão respondendo a esse aumento do nível. Como? Colocando mais água na produção do muco. E o muco, que antes era meleca, vira o quê? Um catarro. E o catarro escorre, concorda comigo? A meleca fica firminha. Então, esse muco começa a escorrer. E ao escorrer, aquela abertura que vocês viram ali da região do canal cervical, do canal do colo do útero, ele se abre. Então aquela região vai se abrir, o muco vai escorrer. O que acontece com esse muco? Escorre, vai para a vagina e acaba até fazendo manchinhas na calcinha. Então a calcinha vai ficar com esse muco. Tá? Então esse muco, inclusive, é aqui, ó, olha aquele menino aqui, ó, fazendo um teste para o muco. Esse teste a gente vai falar sobre isso, é um método comportamental contraceptivo. É um método que se chama de Billings. Como é que funciona esse método? Você vai ficar examinando o muco, né? Você vai introduzir o dedinho lá na vagina, vai tirar um pouco de muco e vai fazer o quê? Quando você estiver na fase proliferativa ou na fase secretória, ou seja, aqui ou aqui, olha, está do mesmo jeito, está vendo? Pegajoso. Você não consegue fazer o que ela está fazendo. Você pega um pouquinho de muco, põe os 2 dedinhos e vai fazer assim, ó, ele arrebenta. Ele está sequinho. Está mais pegajoso. Quando você está aqui, ó, entre o 9º e o 16º dia, ou seja, próximo da sua ovulação, você consegue abrir até uns 2 centímetros, como ela está fazendo aqui, ó. Você faz um filetezinho de muco. Por quê? Porque ele está com muita água. Tá? E aí é uma indicação que você está próximo do seu dia fértil. Esse método, óbvio, não funciona, mas ele dá indícios para você do que está ocorrendo com você, com seu ciclo. Como assim não funciona, mas ele dá essa ideia? Bem, numa situação natural, ele vai te indicar que você está chegando perto do dia fértil. Para o bem ou para o mal. Como assim? Quero ter um filho. Começou a aparecer um muco, estou chegando no meu dia fértil. Eu vou
vou fazer mais esforços, vou ter mais relações sexuais, etc., para eu ter o filho ali. Pronto, porque está chegando o meu dia fértil. Não quero ter o filho, não quero ter filho nesse momento. O que é que eu vou fazer? Eu vou me precaver mais ainda perto do meu dia fértil, saúde. Por exemplo, eu já estou usando pílula. A pílula é um dos métodos mais seguros que tem, mas ainda assim, ela pode dar uma falha, vamos dizer aí, de 1, 2%. Então o que acontece? Estou chegando perto do meu dia fértil, nesse dia, excepcionalmente, ao invés de eu ter uma relação sexual desprotegida, como eu tenho com meu marido, né, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para ele colocar a camisinha. Por quê? Porque aí eu tenho uma proteção a mais. Concorda comigo? Tá? Agora, por que como método comportamental, se você seguir só ele, não dá certo? Alguém tem ideia? Porque você pode ter um corrimento que não seja causado por esse muco que está se desfazendo, recebendo água e se desfazendo. E aí o que acontece? É um corrimento causado, por exemplo, por uma cândida. É um corrimento esbranquiçado, que não tem cheiro, não é mais escuro, etc, etc. Um corrimentozinho, que é coisa boba, né? Fácil de cuidar, etc. Às vezes uma coisa bobinha que aconteceu naquele período seu ali. Você pode olhar esse corrimento e achar que você está no dia fértil. E quando vier esse muco ficar meio líquido e cair na calcinha, você não dá o devido valor a isso e acabar tendo uma gravidez indesejada, vamos supor. Tá certo? Então, como método contraceptivo, ele não é legal. Mas como forma de você entender melhor seu corpo, você está sempre examinando o que está acontecendo aí, tá? Com a sua fisiologia, é bacana. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, realmente tem muco, a proteção. Mas exatamente no seu dia fértil, esse muco vai escorrer. Dizem até que ele escorre abrindo caminhos por onde os espermatozoides vão poder entrar para dentro do útero. Então, ele seria até uma forma de ajudar. Bem, eu contei já para vocês os dois mecanismos principais de transporte. Mas aqui a gente tem um slide sobre isso. O batimento ciliar e principalmente os movimentos musculares do miométrico, tá? São os dois principais. O batimento dos flagelos da cauda do espermatozoide, né, é um batimento que vai ser importante só na hora de atravessar a corona radiária. Bem, quando esses espermatozoides estão indo, qualquer espermatozoide que tenha algum defeito, a tendência dele é não conseguir chegar. Por quê? Porque você tem muitos competidores, você tem muito perigo, então a tendência do espermatozoide que tenha defeito, por exemplo, olha, esse é o normal. Esse espermatozoide está com a cabeça muito grande, porque na hora da espermiogênese teve um defeito. Esse com a cabeça muito pequena também teve defeito. Então eles ficam desbalanceados, têm dificuldade para chegar. Lembra que as espermátides são unidas? Essas duas não se separaram, ficaram com uma cauda única. Aqui você teve uma fusão das duas cabeças e aí com a cauda dupla, tá vendo? Você pode ter uma cabeça no formato irregular, uma cauda com formato irregular, uma peça intermediária com formato irregular. Isso faz com que esses espermatozoides não consigam fecundar, tá? Por quê? Porque tem as reentrâncias, células imunes, acidez. E mais uma última coisa para colocar, a distância é muito longa, esse slide aqui, a distância é muito longa. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram um cálculo e disseram o seguinte, que a distância percorrida pelo espermatozoide é equivalente a uma viagem do homem a Marte, ida e volta. A gente, com a tecnologia que nós temos hoje em dia, dá em torno de 2 anos com a tecnologia para a gente chegar a Marte, 2 anos para voltar. O espermatozoide está levando às vezes meia hora para chegar no local da fecundação. Então ele é muito efetivo, mas a distância é muito longa, não deixa de ser verdade, né? Bem, ele tem para fazer isso em torno de 80 horas, isso é valores médios, tá? 80 horas. Claro que se eu olhar no interior do útero da menina, eu posso ver espermatozoides que estão ali há 5 dias, mas eles são uma minoria. Em média, 72, 80 horas, ou seja, 3 dias, 3 dias e 1/3, 3 dias e meio, eles vão estar vivos lá dentro. Depois disso, eles começam a morrer.
como são milhões, alguns vão durar um pouco mais de tempo. Bem, e o gameta feminino? Quanto tempo ele tem? 24 horas só. Então ele dura menos ainda. Ou seja, você ovocitou agora, ó, às 3h30 da tarde. Você tem até amanhã, às 3h30, para ficar grávida. Se você não tiver espermatozoides disponíveis, mesmo que você tenha tido relação sexual ontem, anteontem, concorda comigo, eles vão estar vivos dentro de você. E eles podem encontrar o seu ovócito 2 que foi liberado. Ou você ter uma relação sexual de hoje para amanhã. Senão, não adianta. Então você tem essa pequena janela, que é 24 horas só num ciclo de médio de 28. Com uma série de problemas. O que a gente pensaria ver nessa aula? Vamos dizer assim, uma aula que começa pessimista, mas que vai terminar otimista. Querem ver? Qual que é a chance de gravidez por ciclo? Se você, menina, tiver relação sexual frequente e não tiver nenhum problema, nem você nem seu parceiro, nenhum problema de fertilidade. Vocês têm ideia? O que é frequente? Dia sim, dia não, pelo menos. Tudo bem? Tá? Constante ou frequente? A chance de gravidez por ciclo é de 10%. 10%. Ou seja, em cada 10 ciclos, uma gravidez, concorda? Em cada 10 meses, a chance de uma gravidez, em média. Para a gente chegar numa conclusão, eu posso dizer que, se você não tiver nenhum problema de fertilidade, nem o seu parceiro, você, menina, se não tiver tendo relações frequentes, né, você vai engravidar em 1 ano, no máximo. Mais do que isso, alguma coisa está acontecendo. Aí tem que procurar um médico para ver o que é. Às vezes é coisa boba. Você tem um ovário policístico, uma coisa fácil de resolver. O seu namorado, seu marido tem uma varicocele, também coisa que pode ser resolvida hoje em dia. Então, na maioria dos casos, é um desses dois problemas, que são facilmente solucionáveis e a pessoa consegue ficar grávida sem nenhum problema. Claro que existem casos muito mais sérios, mas aí só vai saber na hora que for o médico e o médico conseguir resolver o problema. O que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou explicar para vocês o processo propriamente dito, porque por enquanto eu fiz com que os espermatozoides chegassem perto do folículo que foi ovocitado. E na próxima aula eu vou explicar para vocês como eles vão agir quando encontrarem o folículo. Aí é o processo de fecundação propriamente dito. Então na próxima aula eu vou falar de fecundação, vou falar de óvulo, vou falar de zigoto, tá? Para a gente depois entrar em clivagem e tocar o processo para frente. Combinado? Tá? Então, alguma dúvida? Não? Pode desligar, por favor? A matéria não. A matéria